Oi, pessoal. Aqui é mais um De Frente com o Analista. Eu sou Igor Guedes, analista do setor de metais e mineração aqui da Genial Investimentos. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a aquisição de uma maior participação aí da Cosan na Vale. Bem, assim, o título dessa vez a gente não fez nada muito criativo, mas era mais para chamar atenção aqui para o fato relevante, né, que o CAD aprovou a elevação da participação aí da Cosan na mineradora, mas a gente mantém aí um tom neutro, diante da flexibilização da Covid zero. Então a ideia desse relatório era apenas fazer aí uma atualização sobre a questão da flexibilização do Covid zero e como é que isso está impactando aí as mineradoras, e também, aproveitando o anúncio da viabilização aí da aprovação do CAD para aquisição de mais 1,6% da participação aí, dentro da Vale, tá, pela Cosan. Então, nosso entendimento aqui sobre essa aquisição adicional, tá, de 1,6%, é que ela está muito mais voltada para um atingimento de um percentual de 6,5% do total de participação, que vai dar direito aí à Cosan de escolher um membro para o conselho da Vale. A Vale tem uma assembleia geral ordinária, eh, no ano que vem, justamente para selecionar novos membros para o conselho da companhia, e caso a Cosan conseguisse atingir 6,5%, ela já tinha 4,9%, né, então essa aquisição de 1,6 faria ela atingir 6,5%, e com 6,5% ela estaria apta a escolher um membro para sentar nessa cadeira ali, ano que vem. Então assim, o que a gente elencou aqui são 3 principais pontos que fizeram aí a Cosan em fazer um investimento na Vale, né. Desde os 4,9 anunciado em outubro, né, mês passado, e o restante do 1,6 que foi aprovado pelo CAD ontem. Então a gente tem aí a exposição favorável ao dólar, o fato da Vale ser um ativo com vantagens competitivas em relação à qualidade superior de minério, principalmente comparando com os outros pares ali australianos, e a possibilidade de escolher um nome aí para o conselho da companhia, conforme a gente comentou aqui no início do vídeo. Então isso é o que a gente acredita que são os 3 pilares aí, os 3 fatores motivacionais aí da aquisição dos 6,5% total aí da Cosan, eh, na Vale. Agora falando um pouco sobre a questão do fim do Covid zero. Esse anúncio que foi feito aí, foi vinculado no noticiário, ele está mais ligado aí a uma liberação gradual, tá, então não vai ser algo, completamente, abrupto, então vai ser uma liberação gradual, conforme a gente acompanhou isso, acho que todo mundo acabou vivendo isso na questão dos lockdowns que tiveram aqui no Brasil. As economias geralmente elas são, quando elas saem de lockdown, elas não saem, eh, com tudo liberado no dia seguinte, né. Então, tem alguma série de medidas que o governo já anunciou que vai começar a flexibilizar, e a gente deve ver aí, sim, um incremento na demanda por minério de ferro, que deve puxar aí de volta ou corrigir um pouco os preços aí, do minério de ferro, tá. Então, a gente viu a Vale sendo muito descontada na época da aquisição dos 4,9% que a Cosan fez em outubro, porém o que a gente acredita é que hoje o papel ele acabou, após o anúncio aí nesses últimos dias sobre a aquisição, sobre a retomada aí da liberação gradual do Covid zero, a gente viu o papel da Vale andando 16,26%, tá, em relação ao à divulgação do resultado do terceiro tri. Então, assim, dias após a divulgação do resultado do terceiro tri, que foi um resultado bem morno, então a gente já fez, um relatório sobre isso, inclusive, gravamos também um vídeo, quem quiser confere lá. Eh, então o papel andou
mais ou menos ali quase 17% em relação a ao resultado do terceiro tri, tá. E o papel ele acelerou esses 17%, não por uma questão de que o resultado veio positivo, né, o resultado veio com um top line bastante abatido ali pelo preço realizado de minério e por uma dinâmica de custos pior que as nossas estimativas e pior do que o consenso. Então assim, eh, o consenso inclusive a Vale inclusive reportou abaixo do consenso, então o resultado não foi positivo, e essa apreciação no valor de mercado da Vale está muito mais ligada a esse noticiário da liberação gradual do Covid zero do que necessariamente uma performance, da companhia. Então a ideia principal que a gente trouxe nesse relatório era muito mais, alertar aí o investidor de que assim, inclusive como a gente já confirmava isso pelas nossas prévias, né, que foram o relatório de prévias da Vale saiu bem antes dessas notícias, que indicavam flexibilização da Covid zero, a gente mostrava ali nesse relatório 2 grandes preocupações a própria política de Covid zero da China e o mercado imobiliário chinês. Então, e a gente dizia que dessas 2 variáveis, as que mais preocupava a gente era a questão imobiliária, e não necessariamente a política de Covid zero, porque a gente acreditava que não havia como o governo chinês manter a política de Covid zero por muito tempo. Então, dias após esse relatório, saiu aí o resultado da Vale e também a notícia de que a China começaria a flexibilizar os lockdowns. Então, para a gente, em relação à data de divulgação do relatório e hoje, a data de hoje, não mudou muita coisa. Como a gente já não acreditava que o governo chinês iria manter a política de Covid zero por muito tempo, o que mais acaba impactando a gente é que ainda o cenário sobre o mercado imobiliário chinês ainda está nebuloso. Então a gente gostaria de ver, para fazer algum tipo de reprecificação da Vale para cima, a gente gostaria de ver um cenário um pouco mais estável em relação ao mercado imobiliário chinês, trazendo os efeitos aí do pacote de 146 bi que foi anunciado pelo governo chinês na segunda metade de agosto, né, demora um tempo, há um delay para esses pacotes de investimento trazerem efeito dentro da economia chinesa. Então, a gente nesse momento a gente prefere adotar um tom mais neutro, independente aí da reprecificação que o mercado acabou causando, dada a notícia da volta aí, do retorno das atividades no país asiático, tá. Então, voltando um pouco mais de volta para o tema da Cosan, o que a gente acredita que o grande diferencial dessa compra de 1,6% que foi aprovada pelo CAD, é justamente o poder aí que a Cosan passa a ter, dentro da companhia, de poder, atingir uma fatia relevante para escolher um membro para o conselho na AGO, do ano que vem. Então a gente acredita que isso sim pode ter um impacto mais positivo, porque aí ela poderia, não só aproveitar as sinergias aí, em relação à política de carbono que a Vale vem trabalhando, em que isso acaba, agregando aí para a Cosan, que é uma empresa de energia que busca aí, melhores práticas de carbono zero, porém, o que a gente acredita é que realmente vai fazer diferença para a companhia mais ali no médio e longo prazo, em relação a ela exercer poder de voto e poder de decisão dentro da mineradora. Então esses 1,6 a gente não vê como algum movimento de macro de curto prazo, né, como se a Cosan tivesse investindo no ativo para ver esse ativo, se valorizando nesse curto prazo. A gente acredita que não há muito, nesse momento, espaço para reprecificação da Vale para cima. A gente acredita que faz sentido ela estar precificada aí, no nosso preço-alvo de R$ 90, e aí isso acaba dando um upside mais estreito aí para o papel de 9,17%, né. Como o papel acelerou aí, de acordo com o noticiário do Covid zero,
a gente vê aí uma margem de segurança um pouco menor. A gente mantém a nossa recomendação que a gente estipulou de preço-alvo durante o relatório do terceiro TRI. Não vemos entre a divulgação do terceiro TRI e o momento atual nada que nos fizesse mexer nas premissas do nosso modelo de valuation, de maneira que acreditamos que ela está bem precificada hoje a R$ 90, mas o mercado aí acabou comendo um pouco desse upside e hoje dá um upside de 9,17. Como a gente estava com uma recomendação de compra, porque havia ainda uma distância entre o preço de 90 e o preço negociado de tela, essa distância hoje ela foi essa simetria ela foi anulada aí por esse movimento em relação ao noticiário. Então, com o upside mais estreito, a gente acabou fazendo a mudança de recomendação de compra para manter. Então, acreditamos que a companhia ainda tem, obviamente, bons fundamentos, ainda é uma empresa que tem uma qualidade superior de entrega de minério de ferro, porém precisamos mais de mais claridade em relação ao mercado imobiliário chinês para que a gente consiga ver aí espaço para uma reprecificação para cima da Vale. Então, deixamos a 90 com upside de 9,17. Esse foi mais um De Frente com o Analista. Espero que vocês tenham gostado aí da análise. Para conferir essa análise e outras que a gente fez, acesse o nosso portal no site da Genial Analisa. Um abraço e até a próxima.